Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do comentário, o Evangelho de São João, nosso sexto encontro. A testemunha não é o Salvador, o Cristo. João capítulo 1, versículo 19 a 28. Ouçamos nossa leitura. O testemunho de João foi assim. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João: quem é você? João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou Messias. Eles perguntaram: então, quem é você? Elias? João disse: não sou. Eles responderam: você é o profeta? Ele respondeu: não. Então perguntaram: quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que é? João declarou: eu sou uma voz gritando no deserto. Aplanem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram da parte dos fariseus. E eles continuaram perguntando: então, por que é que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem e que vem depois de mim. Eu não mereço nem sequer desamarrar a correia das sandálias dele. Isso aconteceu em Betânia, na outra margem do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 19. O testemunho de João foi assim. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João: quem é você? Sacerdotes e levitas. João era filho do sacerdote Zacarias. No Evangelho de São João, como nos outros evangelhos, João Batista é aquele que se apresenta introduzindo o ministério público de Jesus. As autoridades judaicas enviam uma delegação de inquérito, a fim de investigar as intenções e exigências pessoais de João Batista. João Batista irá dar o testemunho de um outro mais poderoso, ainda desconhecido, mas que virá depois dele. Neste testemunho, João Batista irá declarar sobre Jesus. Primeiro, ele é o Cordeiro de Deus. Segundo, aquele que pode batizar com o Espírito Santo. Terceiro, o eleito Filho de Deus. O testemunho de João Batista resume as afirmações que encontramos no prólogo do Evangelho de São João, o início do Evangelho. João Batista veio para dar testemunho. João capítulo 1, versículo 7. E seu testemunho, que ele oferece aqui, é um testemunho crucial, num momento crucial. As autoridades judeus é uma denominação comum que o Evangelho de João refere às autoridades do judaísmo. O centro está em Jerusalém, onde Jesus irá enfrentar essas autoridades e ser condenado à cruz. Essas autoridades da lei defendem e rejeitam a autoridade de Jesus, como também sua messianidade. João capítulo 9, versículo 22. Enviaram de Jerusalém, diz o texto.
A delegação das autoridades judeus foi enviada do centro do judaísmo, Jerusalém, para interrogar. É um inquérito, né, que é feito contra João Batista. Eles vão fazer uma investigação. Sacerdotes levitas, que são especialistas na purificação ritual. A principal função dos levitas era de ajudar o desenvolvimento do culto no templo, especialmente naquilo que se refere ao canto e música. Eles também exercem a vigilância no templo, de tipo policial. Os membros da tribo de Levi, os levitas, não pertenciam à família de Arão e não podiam atingir o grau sacerdotal. Sacerdotes levitas, diz o texto, eles recebem a autoridade investigativa para perguntar a João. Aqui vemos a finalidade da missão dada, né, aos sacerdotes levitas. Eles perguntam a João Batista: quem é você? Então que João se apresente e diga agora quem ele é. É o reconhecimento da pessoa de João Batista. João, que veio para testemunhar a luz, aqui é testemunho de si próprio. Estes judeus, como vimos, serão aqueles hostis a Jesus, de modo especial quando Jesus estiver em Jerusalém. A indagação é sobre o batismo de João, e a questão é a questão da purificação. Versículo 20. João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Começa o inquérito. João afirma, diz o texto, ele confessou, não negou, confessou. Aqui nós vemos um quadro estrutural. Confessou, confessou. E depois diz, não negou. Não negou o quê? Ele diz, eu não sou o Messias. Isso dá um efeito de solenidade. O envio da delegação oficial e a forma negativa da declaração sugere que João Batista seria o Messias. João irá negar categoricamente, eu não sou. Daqui vemos a diferença entre o Batista e Jesus. João Batista se afirma dele, ele é um homem enviado por Deus. Jesus, de outro lado, é a palavra que se fez carne, palavra voltada para o Pai, palavra que era Deus. E aqui dá a característica, né, quem é Jesus. João Batista é testemunha da luz, pois ele não era a luz e veio testemunhar a luz. Então, João Batista vem se referir a Jesus, porque Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo ser humano. Terceiro, João Batista. João testemunha. João veio primeiro, Jesus vem depois. Então, Jesus, que vem depois de João Batista, porque ele existia antes de João Batista, afirmando aqui a divindade de Jesus. João Batista diz, não sou, enquanto Jesus é aquele que afirma, eu sou. João Batista é não sou, mas sugere que existe um outro que é eu sou. O interrogatório procura identificar João, que se está tornando popular, até chegar à confissão de João, eu não sou o Messias. Ele não é o Messias esperado como descendente legítimo de Davi, como vemos em Zacarias, capítulo 6, versículo 12, como Jeremias, capítulo 23, versículo 5, Jeremias, capítulo 33, versículo 15.
Versículo 21. Eles perguntaram: então, quem é você? Elias? João disse: não sou. Eles perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não. Então perguntaram. O inquérito continua. Querem conhecer a identidade e missão de João Batista. Há uma diferença entre os evangelhos sinópticos, que é o evangelho Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João Evangelista. Nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, se afirma com clareza que João é Elias, com Mateus capítulo 11, versículo 14, Mateus capítulo 17, versículo 12. Já no evangelista São João, ele contradiz esta tradição primitiva. Foi a urgência da apocalíptica no fim dos tempos que João Batista veio a ser identificado com o profeta Elias, como precursor de Cristo. A crença do retorno de Elias, antes da preparação messiânica, foi fundada no texto do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 23. João Evangelista se vê livre da ideologia apocalíptica e se sentia livre para dar novo sentido à tradição. Essa segunda pergunta, és Elias? Rebaixa, então, João Batista. Se não é Messias, então ele é inferior, é Elias. Elias, como vimos, seria o precursor do Messias, reservado no céu até o momento. Malaquias, capítulo 3, versículo 23 a 24, Eclesiástico 48, versículo 10. Diante da negação categórica de João Batista, a comissão de inquérito pergunta: você é o profeta? Abaixou mais ainda. Existiam outras esperanças de que o novo profeta, um dos Antigos Testamento, seria enviado para prestar ajuda a Israel. Eram profetas fidedignos, como encontramos primeiro Macabeus, capítulo 4, versículo 46, capítulo 14, versículo 41. E também quarto livro de Esdras, capítulo 2, versículo 18, que diz: os enviarei meus servos Isaías e Jeremias. E João Batista diz: não é Elias, nem algum dos profetas, não é nem mesmo o Messias. Versículo 22. Quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que é? Agora a comissão de inquérito, diante das negações de João, pede então que ele mesmo diga quem ele é, definindo assim seu papel. Agora lhe pede a João Batista que se identifique. A comissão veio a João Batista e deve agora fazer um relatório para enviar às autoridades em Jerusalém sobre João Batista. Aqui então, João Batista deve se identificar. Versículo 23. João declarou: eu sou uma voz gritando no deserto, aplane o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora João se identifica: eu sou. Ele é uma simples voz. Aqui se faz uma diferença enorme, de Jesus. Primeiro, João Batista é voz. De outro lado, Jesus é palavra. Palavra que é Deus. Palavra criadora. Palavra que se fez carne. João Batista está no deserto. Para ouvi-lo deve-se dirigir ao deserto. Jesus não. Anuncia o reino de Deus na cidade.
A citação é de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Em Isaías, o texto se refere, é um texto do segundo Isaías, do Deutero Isaías, que corresponde no livro do profeta Isaías, os capítulos 40 a 55. Esses capítulos foram escritos no exílio da Babilônia. Aqui nós vemos que era uma promessa do novo êxodo, o retorno à terra prometida e a reconstrução das cidades, Jerusalém e do templo. Que no deserto se prepare o caminho do Senhor, que irá passar com seu povo para a terra prometida. Aqui João afirma que ele é a voz que grita no deserto e que veio, a sua missão, preparar o caminho do Senhor. João Batista não se identifica a nenhum personagem conhecido. Ele é só, simplesmente, uma voz. Quem é João Batista? Uma voz. João Batista é a verdadeira testemunha e não deve ser identificado a nenhum personagem do movimento escatológico da história. Ele não dá uma opinião pessoal, mas tem uma autoridade, e essa autoridade é a Escritura. Sua voz é anônima, está no deserto. João Batista foi uma vez, por certo tempo, João capítulo 5, versículo 35, uma voz passageira. E Cristo é a eterna palavra desde o princípio. Versículo 24. Os que tinham sido enviados eram da parte dos fariseus. Os fariseus formavam o partido progressista do judaísmo. Não havia fariseus entre os sacerdotes e levitas. Que os fariseus se opunham também aos sacerdotes e levitas. Os fariseus não tinham autoridade para serem enviados como delegação. A maioria dos sacerdotes e levitas eram saduceus, não fariseus. Vemos que o interrogatório anterior ficou encerrado pela pergunta: o que diz de ti mesmo? Então, com a presença dos fariseus, nova fase do interrogatório se abre. Os fariseus fazem parte dos judeus de Jerusalém. Devem estar representados neste grupo que veio de Jerusalém, visto que os fariseus dependiam das autoridades supremas do templo. Eram os fariseus que punham em movimento o aparelho policial do templo. João capítulo 7, versículo 32. Ou provocam decisões do conselho do Sinédrio, como João capítulo 11, versículo 46 a 47. Assim, no grupo dos sacerdotes e levitas enviados pelas autoridades de Jerusalém, havia também, neste grupo, alguns fariseus, onde, nessa delegação, eles estavam incluídos. Versículo 25. E eles continuaram perguntando: então, por que é que você batiza, se não é Messias, nem Elias, nem o profeta? A pergunta significa: por que praticas o que pode considerar um rito oficial se você não tem esta permissão? A pergunta dos fariseus supõe que batizar é uma ação transcendente que se deve justificar. Eles questionam a autoridade de João Batista, uma vez que ele não é uma figura messiânica. A pergunta pressupõe que esse batismo expressasse arrependimento e desse purificação pelo Espírito. Versículo 26. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem. Jesus afirma: eu batizo com água.
água é um elemento do mundo. Esse elemento serve como purificação. Ele, como homem, só pode usar o que existe no mundo, a água. A resposta de João Batista aponta para Jesus como aquele que é desconhecido dos fariseus. Versículo 27. E que vem depois de mim, eu não mereço nem sequer desamarrar a correia das sandálias dele. Desatar as correias era um serviço de escravo. Havia um princípio rabínico que um discípulo pode oferecer qualquer serviço a seu mestre que um escravo faz ao seu senhor, exceto o de desatar suas sandálias. João Batista fala de Jesus que irá passar à sua frente e de sua indignidade de não ser digno de servi-lo como discípulo, nem mesmo escravo. João Batista então afirma que existe um personagem desconhecido. O enigma da sandália alude à lei do levirato, a função da sandália no tema do matrimônio com a cunhada. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10 e Ruth capítulo 4. E começa a insinuar o que irá se esclarecendo. Jesus é o Messias, o esposo, nas bodas de Caná. Versículo 28. Isso aconteceu em Betânia, na outra margem do Jordão, onde João estava batizando. Não se deve confundir esta Betânia com a que estava próximo de Jerusalém. São duas Betânias. Esta Betânia, onde João Batista batizava, estava situada à margem esquerda do Jordão. A tradição identifica o mesmo lugar, junto ao Jordão, onde Javé fez a travessia do Rio Jordão, junto com o povo de Israel, e o lugar onde Jesus foi batizado. Então, praticamente esse é o nosso texto, depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.